Aqui eu nasci, aqui eu vivi, continuo vivendo. E essa casa só me trouxe alegria. Saudade dos meus pais. Essa casa tem 102 anos. Na realidade tem um pouco mais, mas oficialmente tem 102 anos. A vila foi inaugurada oficialmente em 1917. Mas em 1914 as casas e as escolas já estavam prontas. Que o meu avô é que veio para a vila em 1919. Trabalhava na Companhia Nacional de Tecidos de Juta. Ele era tecelão e ele fabricava a sacaria para ensacar o café. Que era essa a fábrica do Dr. George Street. E na fábrica trabalhava 5 pessoas da minha família. E era descontado 10% do ordenado do meu avô, por exemplo. Os outros não. Então era um dinheiro de feira. Então ele queria os operários do lado da fábrica, que é para não faltar no serviço. Para não faltar por causa das enchentes. Porque naquela época, no início do século passado, o rio Tietê, por exemplo, passava no fundo da vila. Diferentemente de São Miguel Paulista, que o pessoal construiu as casas na várzea do rio Tietê. Aqui a vila foi toda, antes de ser construída, foi toda levantada. Tanto que a vila nunca inundou. Os primeiros moradores eram os funcionários da Companhia Nacional de Tecidos de Juta, de propriedade do George Street. George Street era um médico carioca e exerceu a medicina por um tempo, mas depois ele se interessou mais pelas indústrias. A família dele já possuía indústrias no Rio de Janeiro. No início dos anos 10, ele vem para São Paulo e aqui ele teve algumas indústrias. E teve esse projeto grande, que foi a construção da Companhia Nacional de Tecidos de Juta e da Vila Maria Zélia. Que era uma vila para os trabalhadores, isso é bom deixar claro, desta fábrica da Companhia Nacional de Tecido de Jutas. Até 1935, quando o último proprietário, porque tiveram 3, ele perde a fábrica e a vila para o IAPI, atual INSS. A Companhia Nacional de Tecidos de Juta produzia as sacas do café. Então eu estava atrelada a economia do café. Então, também com a decadência do café, isso é uma das causas da falência da família Street. Ele era um visionário. Ele morreu 10 anos antes de mim. Essa casa tem 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. Há uma visão crítica porque a vila ela oferecia vários serviços para esses moradores. O serviço religioso, com a capela, a parte de educação, com as 2 escolas, com a creche, com o jardim de infância, serviços médicos, armazém, sapataria, área de lazer. Então, todos os serviços estavam aqui dentro. Isso para que os funcionários não precisassem sair. Isso traz um comodismo, né? Um certo conforto, mas isso também traz um controle. Não podia receber visita, não podia beber. Então, assim, elas tinham uma série de normas que elas tinham que cumprir. E se você perdesse o emprego, você não perdia seu emprego, você perdia seu emprego, você perdia a sua casa, sua moradia, os seus filhos podiam perder a escola. Quando eu era criança, nesse canto aqui tinha um fogão a lenha. Eu sou dessa época ainda. Um dos meus irmãos tinha um fogão a lenha, ele pôs a mão em cima e queimou toda a mão, meu irmão João. Então o fogão a lenha ficava onde? Nesse canto aqui. Não dá para ver que tem o armário agora. Agora hoje o fogão aqui está mais moderno aqui. Sempre foi a pia e tem o quintal aí fora. A rabada que a minha mãe fazia era uma delícia, polenta, macarronada, né? Molho com macarrão. Aquilo também é tudo, aquilo é pinho de riga também. Essa madeira veio da Letônia. É alto? É alto. Quantos Eram 3 metros, 4 metros de altura. Toda a casa é assim alta. Sabe por quê? O médico, o Dr. George Street, que falou, quanto mais alta, mais respiro tem e evita de dar doença. Todas as casas da vila, o pé direito é de 4 metros.
Essas duas escolas, aquela de menino, lá em cima está escrito Escola de Meninos, e essa daqui, Escola de Meninas, elas são espelhadas, exatamente iguais. Isso é coisa do Pedarier, do arquiteto. E nessa dimensão, sendo 20 salas de aula cada um, é o único caso no mundo. Duas escolas espelhadas, uma na outra. E esse arquiteto é conhecido como Paul Pedarier, o arquiteto rei da simetria. Para falar Pedarier tem que fazer o biquinho assim, Pedarier. Do lado de lá já caiu tudo, pro lado de cá está caindo. Venha pro lado de cá que você vai ver aqui, vem aqui. Oh, Jesus. Tá bom. Essa escola era maravilhosa. Tudo material usado para a construção dessa escola era tudo importado. Não tinha nada no Brasil. O piso da escola é tudo ladrilho hidráulico francês. As janelas eram todas de pinho de riga. E as escadarias eram tudo forrada de mármore Carrara. Esse é o mármore mais caro do mundo. E hoje em dia está nessa situação. Essa era uma escola maravilhosa, tudo material de primeiro mundo, tudo importado. E olha, que tristeza que está isso aqui. Escola de meninas, né? Ela funcionou possivelmente até os anos 60, e hoje ela já não tem mais telhado, ela já não tem mais o primeiro andar, ela não tem mais o piso de madeira, ela foi muito saqueada. O abandono desses prédios pelo INSS provocou isso. Nós vemos isso como um patrimônio, como uma herança que teve um uso social importante e hoje virou ruína, e está virando ruína muito rapidamente. Essa instalação que você está vendo aqui, isso aqui era do Boticário, que era o Boticário, antiga farmácia da vila. O tombamento da vila ocorreu só em 92. Quando esse tombamento ocorreu, muitas casas já tinham sido descaracterizadas, porque quando as pessoas se tornaram proprietárias, elas começaram a fazer as modificações que elas necessitavam, que queriam, né? Tanto na fachada quanto internamente. Em 2017 a vila completou 100 anos e foi nesse contexto dos 100 anos que a Associação Cultural Vila Maria Zélia montou esse espaço aqui para ser um memorial, para ser um local de exposição, de partilha dessa memória dos moradores, dos construtores, de todas as pessoas que ajudaram a construir e que viveram ou vivem a vila de alguma forma. Eu acho que a Vila Maria Zélia, assim, ela está se transformando com o tempo, mas ela faz parte de uma história, do processo dos operários de terem vindo para cá. Então a gente vê várias mudanças desde que ela foi construída. Primeiro vieram os imigrantes, depois vieram as pessoas do interior de São Paulo, do Paraná. Eu sempre morei no Belém, tinha essa referência da Maria Zélia, né? Estudei aqui perto e tal. E depois meu irmão, quando casou, veio 15 anos atrás, veio morar aqui. Hoje ele se separou, mas a minha cunhada e meu sobrinho continuam morando aqui. Então eu acabei frequentando, sempre frequentei. Eu conheço a vila porque a minha bisavó, a avó da minha mãe, quando veio de Portugal com os pais dela, vieram morar aqui na vila para trabalhar na fábrica. E ela sempre teve essa referência, sempre contou. Meu pai, quando a gente era criança, trazia a gente na festa junina aqui. Então, eu já conhecia a vila por isso. Quando a gente se conheceu, o primeiro passeio que ele me trouxe foi: "Vou te levar num lugar muito legal em São Paulo". Ele me trouxe na vila. Essa casa tem uma coisa engraçada, que eu comprei a casa sem avisar ela.
Porque a casa tava, dá pra ver nas fotos lá, né, que ela tava bem detonada, os vizinhos dizem que ela tava fechada fazia 10 anos, e antes ela tá fechada morava uma senhora que ela acumulava lixo, jogava resto de comida aqui na casa, então aí tinha rato, barata, dizem que era um horror, né? E aí parece que os bombeiros vieram tirar ela e tal, depois, e a casa ficou fechada há muito tempo, então a impressão dela era horrível. Quase infartei. Ela falou, você é louca. Eu falei, não dá pra morar. Mas aí, conforme foi devagarzinho mexendo, a gente vinha... Ele trabalhava bem pesado na casa. Começou a tirar todo o lixo, foi tirando todo o madeiramento, tirando todo o assoalho. É. Esse silêncio é constante. No final da tarde você escuta as crianças quando chegam da escola. Parece que é sempre feriado aqui, é bem tranquilo. Os vizinhos são tranquilos. Todo mundo deixa a porta dos carros aberta, a porta de casa aberta. Depois da reforma, do casamento, acho que o nosso próximo sonho é criar os nossos filhos aqui na vila. É uma vila e desde o início ela tem essa característica. As pessoas acabam se conhecendo, as pessoas acabam sendo solidárias, uma série de coisas, né? E acabam discutindo um pouco para a preservação dela. Eu acho que ela traduz um pouco a história de São Paulo, assim, nessa micro-região, porque as pessoas que vieram morar aqui, ou que saíram, retornaram e assim por diante, elas vieram por causa das indústrias que tinham ao redor. Agora, existem poucas indústrias ao redor, mas elas ainda estabelecem uma relação que é uma relação de 1920, assim, as pessoas se conhecem, se cumprimentam, se odeiam também. Mas a vila parece que é o Jardim do Éden, aqui parece um paraíso. Não temos roubo, não temos assalto. Nunca mexeram com as nossas crianças, louvado seja Deus. E eu falo do alto dos meus 71 anos. Eu durmo no quarto que eu nasci. Olha aqui meus passarinhos. Tanto o sabiá como o bem-te-vi são meus amiguinhos. Foi o que sobrou aqui. Eu sei que é um lugar tombado, né? E que foi justamente construído para os engenheiros ingleses que vieram construir a Estação da Luz. O que eu sei mais é o que está escrito na placa ali na entrada. Essa vila começou em 1915 e a conclusão foi em 1919. Esta a data já tem 102 anos que foi feito. Então é uma arquitetura um pouco antiga, mas é bonito, hein? Essa vila foi construída pelo meu bisavô, que se chamava Eduardo Aguiar de Andrade. Foi construída em 1915, né, para receber os engenheiros ingleses que trabalharam na reforma da Estação da Luz, que tinha um palacete da Marquesa de Itu, né? Ela é filha da Marquesa de Santos. Ela resolveu doar essa área para a sobrinha neta Elisa Aguiar de Andrade, que não fazia mais sentido aquele palacete aqui, que era um palacete antigo, fazia muito mais sentido fazer essas casas para receber os engenheiros ingleses para a reforma da Estação da Luz. Então, por isso que acabou surgindo, né, a ideia de fazer a Vila dos Ingleses. É importante a gente dizer que o desenvolvimento da cidade de São Paulo, nessa virada de século, está muito ligado à produção cafeeira, né? E as ferrovias que vão contribuir com esse transporte dessa cafeicultura, ela vai também facilitar, inclusive, a chegada de imigrantes nessa nova cidade. E começa a surgir uma demanda por produtos de consumo, né? Principalmente essa indústria nascente de produtos não duráveis, ligados a tecido, ligados à alimentação. E para trabalhar nessa indústria nascente, você precisa então de uma mão de obra que precisa então habitar. E, logicamente, a construção de vilas operárias contíguas a esses grandes complexos industriais
facilitava nesse assentamento dessa classe trabalhadora próximo a esses polos de trabalho. Esse setor ferroviário vai ser realmente o primeiro setor que vai exigir, então, criar condições de assentamento desses profissionais desse setor para poder habitar e fazer esse processo de expansão industrial, né? Esses engenheiros vieram realmente, moraram um certo tempo. Eles ficaram em torno de uns 10 anos, tá? Mas depois o que acabou acontecendo é que foi feita a represa lá, Billings e Guarapiranga. E a comunidade inglesa, de uma forma geral, achava mais agradável morar perto das águas que foram introduzidas pelas duas represas, que também foi o trabalho de outra empresa inglesa chamada Light. Até o final, né, do século XIX, São Paulo tinha o quê? 60 mil habitantes. Então, uma cidade que cresce de uma forma muito rápida vai exigir, então, moradias. E você não tinha. Então, seria uma estratégia para esse industrial criar essas moradias para assentar o seu operário. Em contrapartida, rebaixava também o salário porque você descontava o valor do aluguel no salário, né? Pela proximidade que a vila tem com o centro da cidade, vieram muitos estudantes morar aqui que iam cursar direito na São Francisco, muitos profissionais liberais, advogados, médicos, uma série de profissões, né? Grande maioria profissionais liberais que acabaram depois ocupando a vila no lugar desses ingleses. E por ser uma arquitetura inglesa, o pessoal fazia muita associação de estilo vitoriano. Mas na realidade, olhando arquitetonicamente, ela tem um estilo eclético, né? Porque ela tem elementos não só, né, neoclássicos, como você vê essa horizontalidade, você vê também essa harmonia entre as janelas, você vê também vários elementos aí ecléticos, mas você vê também o beral colonial, as próprias, né, contornos das janelas também em estilo colonial. Então, ela é mais praia eclética mesmo, né? O Condefat já tombou a vila, tá? E o tombamento ele é de fachada, né? Então, as áreas interiores, né, você pode ajustar, porque conforme vai mudando o locatário, você tem que ajustar realmente as partes interiores. A maior parte dessas vilas operárias, elas atendiam aos códigos sanitários da época, né? Inclusive, foi até criada uma legislação especial para habitação em vilas operárias, né, no período aí do governo de Antônio da Silva Prado. Elas, na verdade, elas sempre cumpriam algumas regrinhas assim, a maioria delas. Uma delas era sempre as edificações são sempre geminadas para economizar material de construção. Sempre elas tinham que ter os porões para evitar que a umidade chegasse até o piso térreo. Você tinha também todas elas com grandes aberturas, com janelas, né, também respeitando aí todos esses preceitos higienistas de uma boa ventilação. Segundo as pesquisas históricas, realmente aqui era um local para os engenheiros, porque os operários mesmo da São Paulo Railway ficavam lá na vila de Paranapiacaba. Essa aqui, na verdade, é uma característica meio diferenciada, que você tem pátios muito grandes internamente. Mas, geralmente, você tinha que economizar o máximo de espaço do terreno para construir a moradia. Meu bisavô, Eduardo Guiar de Andrada, ele, quando construiu a vila, ele colocou a vila numa empresa. E conforme foi ocorrendo os inventários dentro da família, ao invés dos imóveis serem divididos, o que eram divididos eram as ações dessa empresa. E isso ajudou bastante, porque você sabe, quando uma casa está vazia, outra está ocupada, uma precisa de reforma, outra não precisa de reforma. Então, na média, eu acho que essa decisão do meu bisavô de colocar dentro de uma empresa ajudou bastante na manutenção do patrimônio. Aqui é uma vila, né? Aqui é muito quietinho. A gente às vezes fica uma madrugada fora, assim, quando faz calor, né? E é sossegado, tranquilo, né? Aqui na parte da vila. Acho que quando passa o trem de carga, esse que leva muito peso, então em 2, 3 da manhã treme um pouquinho, mas esses trens do dia não, é tranquilo, sossegado. O centro ele vai se transformando, né? Então hoje aqui na vila a gente tem uma série de locatários, né? Temos um restaurante, né, aqui na frente que tem serve comida aqui para o pessoal que trabalha aqui, também para o pessoal que trabalha no entorno. Nós temos também comerciantes, né, de várias origens, né, que trabalham aqui e ficam explorando as suas atividades econômicas.
Nós moramos na Praça Júlio Mesquita, então como era um apartamento era um pouquinho grande, só que como nós trabalhávamos com costura e o síndico do prédio falou que nós não podíamos morar e trabalhar nesse mesmo lugar, que estava proibido trabalhar em os apartamentos. E assim que nós chegamos a este lugar. Aqui adentro é muito bom, só fora, né, da vila que é perigoso, mas aqui sossegado. 9, 10 da noite já é um pouco perigoso aí já. Tem muitas pessoas que roubam, né? É, porque aí é muito silencioso, não tem segurança, né, lá no ponte, né. A saída do metrô, depois de 10 horas, não dá quase para estar caminhando por aí, né. Importante que tenha segurança, eles olham que nenhuma pessoa estranha entre ou as crianças possam sair, então eles ficam à vontade na tarde, ficam felizes assim, brincando. Assim. Na questão social, ela também passa por um processo, né, o entorno de degradação como todo o centro de São Paulo, né? A gente tem aqui uma população muito em situação de rua e também o próprio fluxo de drogas também, que aqui nessa região central é muito comum. Quando a gente fala Rua Mauá, a gente pensa, infelizmente, na Cracolândia. Né? Não sabia que ela vinha ter esse lado aqui. Depois, quando eu vim, também na época eu puxei pela internet e vi que ela estava do lado de cá. Aí eu me interessei, achei legal o local, uma coisa mais antiga, né? Quando eu sou nordestino, chama mais, mexe mais com você, lembra mais você, né? Lembra mais a gente das raízes da gente, né? E eu me simpatizei com o local, gostei, falei, eu vou arriscar. Eu sou peruano, eu moro aqui já há 21 anos. Com esse ano vou fazer 21 anos, aqui em São Paulo. Na Vila dos Ingleses eu estou há 14 anos, desde 2007. Sempre que entro da vila, eu sempre é como se eu estivesse entrando por primeira vez, sabe? Sempre. Você sai de fora para cá, é diferente, São Paulo, né? Entra para cá, parece que é uma paz, uma tranquilidade. Parece que estaria no interior de São Paulo, uma sensação diferente. É por isso que eu me acostumei bastante aqui. Eu acho que você entrar aqui, né, você mudar o tempo, né, você muda a sua era, porque ainda mais em se tratando de uma rua, né, tão degradada como a Rua Barão de Mauá, você entra aqui parece que você está numa outra época, né, você consegue realmente ver, né, ela é muito importante para você reconhecer qual que era a técnica utilizada naquele período, como que era a forma de habitar. Então é muito importante, na verdade, você preservar isso para que as crianças que nunca tiveram, que nunca conheceram isso, que elas vejam. Você viaja para vários lugares ao redor do mundo, mesmo aqui no Brasil, né? Quando você vai visitar um lugar, existem identificações, né, de o que tem ali perto. Então, acho que seria muito bacana, por exemplo, os lugares públicos que tem aqui, né, no sentido de indicar que existem outros lugares para visitar. Você está na Sala São Paulo. Sala São Paulo, a tantos metros a pé você tem a Pinacoteca, ou você tem a Vila dos Ingleses, ou você tem o Museu de Arte Sacra, você tem as alternativas. Calma, rapaz. Tem bastantes patrícios que moram aqui também. Sim, tenho amigos. Tem um amigo paraguaio também que mora lá em cima. Sempre vinham assim amigos também assim argentinos, muitas vezes bolivianos, assim, que vinham, às vezes gostavam, passavam e às vezes ficavam, né? Já pode ficar. Você hoje tem uma política do Estado de identificação e tombamento. Só que você não tem uma política de Estado de manutenção desse patrimônio. Hoje você pedir para produzir na marcenaria uma esquadria dessa, fica muito caro. E você não tem políticas do Estado, né, de, por exemplo, incentivar, tirar o imposto para quem tem moradia, um bem tombado e que ele possa fazer um projeto de restauro.
se for pessoas que não tenham tanta renda, muito difícil você fazer um projeto de restauro, fazer uma manutenção e substituir essas peças que saíram de padrão por as peças de hoje, né? Graças a Deus nunca teve problema. Nunca teve assim, também coisas de, como tem segurança, essas coisas, aqui dentro mesmo nunca teve algum problema assim. Eu prefiro aqui, que é melhor que o apartamento, né? A gente abre a porta e depois correr, né? Sair, brincar, né?